Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar vocês a estar se inscrevendo nos nossos canais, estamos aí na plataforma do YouTube, plataforma do TikTok. Se inscrevendo aí você é notificado quando sair conteúdo novo. Para você que está vendo a primeira vez esse vídeo, momentos de reflexão, nós trazemos aqui diversos temas variados. E nós refletimos à luz da Palavra de Deus, ou seja, o que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre esse tema. E eu conto muito com o apoio de vocês, pessoal, para nos ajudar a propagar esses momentos de reflexão que nós temos aqui, tá bom? Deus abençoe os que já estão ajudando, reagindo e compartilhando, que Deus abençoe cada vez mais vocês. E também não posso deixar de enfatizar um trabalho muito abençoado, que é o Agatha Adora Personalizados, pessoal. Agatha Adora Personalizado é você personalizar aquilo que você quer. Ah, eu tenho uma ideia de fazer uma estampa de algo. Agora estão também, Agatha Adora Personalizados está com estampa de camisetas. Então, gente, quando é personalizado, é de acordo com a tua imaginação. Ah, eu queria personalizar isso. Ah, uma capa de caderno. Ah, um azulejo, um quebra-cabeça, uma caneca. Gente, é muita coisa. Não é só isso aqui não, tá? Não é só isso aqui, tá? Faça o seguinte. Vai ficar melhor. Pega a câmera do teu celular, aponta para esse QR Code aqui e você vai ser direcionado para o Instagram do Agatha Adora Personalizados. Você vai entrar lá, você vai ver a variedade de produtos e o que pode ser feito. Uma coisa eu digo para vocês, e sou assertivo nisso, ela personaliza pensando em você, ok? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos refletir. Você já ouviu falar em confissão positiva? Já ouviu falar? Confissão positiva? Eu determino, eu isso, eu aquilo? Já ouviu falar nisso? Então, como está aqui no banner, o que é bíblica? Aí tem 3 pontos ali cruciais: confessar Cristo, confessar pecados, falar com fé e submissão, e um versículo ali: não seja como eu quero, mas como tu queres. Então vamos dar uma olhada, pessoal, à luz da palavra de Deus, sobre a confissão positiva, ok? Nos dias de hoje, fala-se muito em... Gente, eu já ouvi tanto isso e ainda ouço. Declarar, determinar. Ou confessar positivamente para que algo aconteça. Eu determino. Só que assim, pessoal, precisamos perguntar: isso tem base bíblica ou é apenas uma ideia humana com aparência espiritual? Porque nós sabemos que aquilo que sai da nossa boca tem força, né? Então vamos dar uma olhada para ver à luz da palavra de Deus o que ela pode nos dizer sobre isso. Então, primeira coisa, o que é a chamada confissão positiva? Pessoal, assim, de modo geral, esse ensino afirma que palavras têm poder criativo em si mesmas. Declarar bênção traz bênção. Declarar cura produz cura. A fé está ligada ao que você fala. Olha a conexão. A fé está ligada ao que você fala. E alguns usam textos para isso, como por exemplo ali, vamos até ali no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Vamos ver o que diz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Né? Ou ali em Marcos também tem. Então nós estamos vendo ali no Antigo Testamento, né? Em Provérbios, e agora vamos ver no Novo Testamento. Em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-te e se atira no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim ele será feito. Porém,
precisamos examinar cuidadosamente o contexto e o original. Pessoal, às vezes pessoal, mas tem que ver o original. Gente, hoje nós temos internet e você pode ver várias traduções, você pode ver tudo aquilo que é possível. A internet está aí nas nossas mãos, gente. A internet está aí nas nossas mãos. Então, sabe, não é igual antigamente. Até, né, por exemplo, pegar o exemplo das escolas. Antigamente a gente ia na escola, a gente ia no Farol do Saber para aprender. Não tinha internet, não. E você tinha que folhear os livros. A enciclopédia Barça para você fazer um trabalho, alguma coisa assim. Hoje não, você tem aí exposto. E nós temos que tomar cuidado, pessoal. Porque algumas palavras, se você for dar um Google aí, você vai ver que há alguns versículos que estão sendo retirados de... como é que eu vou explicar isso aqui? Tem que saber nas palavras. Tem que saber as palavras que hoje nós coloca para se expressar. Algumas traduções da Bíblia que estão saindo aí recentemente, está faltando versículos. Está faltando algumas coisas. Então, quando você busca no original, você busca e você entende que no original ele quer dizer mais de uma coisa. Por isso, e muitas das vezes, se você tiver oportunidade, dá uma olhada e veja no original. Não custa, né? Mas vamos lá. O que a Bíblia realmente ensina sobre palavras? Então vamos lá. Provérbios, vamos lá de novo. Porque como usam Provérbios 18, 21, vamos investigar Provérbios 18, 21. Vamos colocar aí aqui. É o contexto de sabedoria. Então, o hebraico ali usa lashon, língua, no sentido de influência moral e relacional. O texto não ensina a criação de realidade por fala. Já começa aí. Mas consequências. Então o texto não ensina a criação de realidade por fala, mas consequências. Palavras ferem ou edificam, geram vida emocional, espiritual ou destruição. Não é poder criativo divino, é impacto humano. Ok? Agora vamos ali para o Marcos, livro de Marcos. É de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Vamos lá. Fé em Deus, não na palavra. Jesus diz antes, tende fé em Deus. Está lá em Marcos 11, 22. Ó. Tenham fé em Deus. Ok? O foco não é fé na própria declaração, mas confiança em Deus. No grego aqui, o original é pisteue, quer dizer, confiar plenamente. E o contexto é uma oração alinhada à vontade divina. E a confirmação. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pessoal, esse versículo aqui está lá em 1ª Epístola de João. Vamos lá. Vamos lá. 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 14. Ó, tudo aquilo que você pediu, o Senhor, crendo através da fé, vai conceder? Não, se não tiver de acordo com a vontade dele. Então, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Uma confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, não é minha, é a dele, ele nos ouve. É por isso que muitas das vezes você pede as coisas, Deus não concede, porque para você é bom, para você é importante, para você pode ser ter a vontade de Deus, mas na realidade para Deus não é a vontade que ele tem para você. É isso.
de acordo com a vontade de Deus. Então, não é decretar, é submeter. É submeter. Tem pessoas que a confissão positiva ela é complicada porque aí já emenda aquilo aqui, as coisas é a força, as coisas têm que ser conquistadas à força. Mas não adianta, se não tiver de acordo com a vontade de Deus, não vai. Não vai. Então não é decretar, é submeter. Terceiro ponto, a confissão que é bíblica. Confessar fé em Cristo. Vamos lá? Essa é bíblica. Essa é bíblica. Livro de Romanos. Capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem sabe hoje seja o dia para você fazer isso, hein? Olha aí, ó. Para ser salvo é assim. Teu coração. Não é só aceitar Jesus, não. É entregar tua vida a Ele. Tem muita gente que entregou a vida aí a Jesus como se você entregasse qualquer coisa assim. Não. Perdão. Tem gente que aceitou Jesus como se tivesse aceitado qualquer coisa. E acha que entregou e entregou de qualquer jeito. Não. É entregar. Entregar, pegar o seu coração assim, ó, e colocar na mão de Deus. Ok? Pode ser hoje, hein? E aqui, confessar no grego é homologeu, que significa concordar, declarar fidelidade e testemunhar. Não é criar uma realidade, é reconhecer verdade. Outra confissão que é bíblica, confessar pecados. Livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ores uns pelos outros, mas para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, confissão bíblica envolve humildade, arrependimento e relacionamento com Deus. Então, confessa a Deus os seus pecados, seus erros. Ele já sabe os erros que você cometeu. Mas quando você confessa, você está assumindo o erro que todos nós cometemos. Outra confissão é falar com fé, mas com submissão, né? A Bíblia incentiva palavras cheias de fé, de louvor, gratidão, esperança, mas também mostra um equilíbrio. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. E até o apóstolo Paulo disse aqui, no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou seja, aprendi a viver contente em toda situação. Seja boa, ruim, agradável, desagradável. Ou seja, nem tudo era decretado, era suportado pela graça. E aí nós adentramos ao perigo do desequilíbrio. Quando a confissão positiva é distorcida, Deus vira um executor de palavras humanas, a fé vira técnica, a culpa recai sobre quem sofre. Faltou declarar. Mas a palavra de Deus, a Bíblia mostra: Jó sofreu sendo justo, Paulo adoeceu, Jesus orou. Não seja como eu quero. Jesus disse isso.
Jesus disse, eu e você não vamos dizer? Não, tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Eu decreto, eu falo, eu isso, aquilo e tal. Cadê a submissão à palavra de Deus? Não é segundo a vontade dele? A fé verdadeira, ela confia, não controla Deus. Tem gente que tenta controlar Deus. E aí nós chegamos aqui à conclusão, pessoal. A conclusão é o seguinte: a Bíblia não ensina que palavras têm poder criativo independente. Ela ensina confessar Cristo, confessar pecado, falar com fé, orar com confiança e submeter-se à vontade de Deus. Não querer fazer Deus submeter à minha vontade. Ou seja, a verdadeira força não está em determinar resultado, mas em confiar naquele que governa todas as coisas. Porque a vitória não vem da boca do homem, vem da soberania do Senhor. Então, se ele não quer, você vai perder, vai arrebentar a goela, igual diz, né? A goela vai ficar sem voz falando, sendo que não é da vontade de Deus, você vai perder até a fala. E uma frase de impacto, pessoal, para ficar cravado aqui nos nossos corações. Não é nossa palavra que cria milagres. É a nossa fé que se rende ao Deus que pode fazer. Senhor, queria isso, queria aquilo. Não tem problema você falar com Deus e pedir as coisas para Deus. Não tem problema. Mas que seja feita a tua vontade. Senhor, faça-te a tua vontade, não a minha. Mas aí Deus vem fazer a dele, você não gosta. Eu não gosto. Não queria. Eu achei que a vontade de Deus era outra. Aí, na realidade, no teu subconsciente é que você queria que a vontade de Deus fosse a mesma da tua. E como não é da tua e a vontade dele, você não quer a vontade dele. Sendo que aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que achamos que é bom para nós. Amém, pessoal? Palavra muito forte, né? Temos que ficar muito atento com essa confissão positiva. Tudo é dentro da vontade dele, é tudo por ele, através dele, para ele, é tudo através do Senhor. Principalmente você, que entregou o teu coração a ele. Se você entregou, deixa ele cuidar. Agora tem pessoas que colocam as coisas na mão de Deus e depois tira. Quer acelerar? Quer fazer a parte que só Deus pode fazer? Faça a sua, eu faço a minha. E Deus faz a dele. Amém? Pessoal, se falou contigo, nos ajude a propagar essa mensagem. Nos ajude a propagar essa reflexão. Compartilha aí, eu tenho certeza que falou com você, falou comigo. Nós aprendemos aqui, então não vamos deixar só entre nós aqui. Vamos fazer que essa reflexão venha alcançar mais pessoas, tá bom? Sugestão de temas, pessoal, coloque aí nos comentários. Você que tem uma dúvida de alguma coisa, coloque aí, né? Vamos correr atrás aí para aprender junto. Concordo, discordo, quero acrescentar, gente, os comentários é para isso. Coloque aí que eu vejo todos, tá bom, pessoal? Pessoal, a coisa é assim. Vamos pedir muita sabedoria, entendimento e discernimento para Deus para fazer a vontade dele. Claro, é importante a gente ser positivo? Claro que é. Claro que é. Mas a gente tem que estar dentro da vontade dele. Palavras positivas têm força? Sim. Né? Só que a confissão positiva, ela muitas das vezes ela ignora, desconsidera e descarta a soberania de Deus. Se eu tiver com um entendimento equivocado e supostamente na minha mente achar que aquilo que eu estou pensando é a vontade de Deus, eu vou insistir naquilo, eu vou perder tempo e de vontade dele não tem nada. Que venhamos a estar no centro da vontade dele, tá bom? Pessoal, então é isso, por hoje é só. Deus abençoe e fiquem com Deus. E aguardo vocês, pessoal, no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus.
Deus abençoe.